Pergunta feita. E eu aqui tentando responder. Por que que Deus colocou aquelas duas árvores no paraíso? Uma é a palavra. E ela está escrita na Bíblia e conta-nos a história do jardim do Éden. Deus plantou esse jardim, colocou lá o homem para plantar e lavrar. E com o passar do tempo, Deus achou que Adão estava sozinho e criou a mulher, tirando uma parte do homem e fazendo-a a sua companheira, para estar junto com ele. E Adão gostou muito. E a árvore, o Senhor tinha dado uma escolha, infelizmente para eles, entre querer viver ou querer mudar o destino. Não estava incutado isso na vida deles, mas Deus estava provando ali a fidelidade dos seus, até onde o homem conseguiria manter a sua fidelidade para com o Pai, com o seu Criador. Não é diferente hoje na vida dos filhos naturais. E existe uma escolha para ser feita. Assim, aquele que nasce na casa do Senhor tem seus pais crentes, cristãos, firmes, fiéis na palavra, obedientes às Escrituras, obediente à ordem do Senhor e ao mandato. E os seus filhos resolvem escolher seu caminho. Os pais não podem fazer nada, a não ser dizer a eles, este é o caminho, segui por ele. O outro é um caminho que produz a morte. Mas eles, olhando para aquela vida diferente, resolve escolher o lado que o pai disse que produz a morte, porque os outros que estão lá não morreram. Isso foi o que aconteceu. A escolha errada nos leva às coisas erradas. Enquanto Adão e Eva estavam sendo alimentados por Deus, eles estavam vivendo uma vida eterna. Mas no momento em que eles escolheram o caminho diferente daquele que Deus tinha dado, alimentaram-se da árvore do conhecimento do bem e do mal, e por isso veio a morte. Porque o Senhor disse, no dia que nele comerdes, certamente morrereis. Certamente o Senhor disse. Eva foi dar ouvido à tentação. Adão, depois de um tempo vendo como Eva também não tinha morrido, não aconteceu nada com ela, também caiu na tentação de experimentar aquilo que o Senhor disse, não toqueis, não comam. Não coloquem para dentro de si um alimento que vai prejudicar a vós. E eles foram. E Adão também escolheu. Então eu vou dar uma experimentada também. Caiu na transgressão. No momento em que eles caíram na transgressão, a separação entre Deus e o homem começou. Visto que quando ia mudar essa situação, o Senhor se apresentando, na viração do dia, disse, onde é que tu está? Eu estou me escondendo, Senhor, porque eu estou nu. Quem te mostrou, comestes porventura? O homem tem que confessar o seu pecado a Deus. Não estava ali Deus para acusar ao seu filho, mas saber o que ele tinha de seu coração. Deus sabia, mas ele tem que pronunciar para que a palavra crie vida. Então, por causa disso, vocês serão expulsos do paraíso. Resumindo. E ali houve a separação. Deixar de ser sustentados e alimentados por Deus para viverem a vida eterna. Para
viverem a escolha que eles fizeram de alimentar-se das coisas da terra, da árvore do ciência do bem e do mal. Agora eles vão conhecer tudo entre o bem e o mal, todo o conhecimento. Foram expulsos do paraíso. E para que eles não comessem da árvore da vida, no pecado, e vivessem eternamente, foi tirada a árvore da vida dali. Porque só podem comer da árvore da vida aqueles que vão viver eternamente. Porque não pode alimentar-se de uma árvore, de um fruto e de outro fruto. Ou um ou nenhum. Quando eles estavam com a árvore da vida e alimentavam-se dela, e ela produzia seus frutos, não quer dizer que eles se alimentassem só daquela árvore, mas aquela árvore produzia vida eterna para eles, que era a palavra de Deus. Foram sendo seduzidos pelo enganador. Havia a árvore e havia o seu. Como é que vamos explicar assim? O seu possuidor da árvore. E a primeira a ser enganada foi a serpente que chegou na árvore e o dono da árvore pegou a serpente e usou ela para enganar a Eva. E a árvore da ciência do bem e do mal produziu a morte e expulsou eles, e trouxe a expulsão deles do paraíso. E agora, essa árvore da vida veio à terra, que é o Senhor Jesus. A árvore da vida significava a vida eterna, e a árvore da ciência do bem e do mal, a morte. Era o Filho de Deus, que dá a vida eterna, e o Filho de Deus, que outrora era Filho de Deus, dos céus, foi expulso para a terra. Assim aconteceu com Adão e Eva. E era a árvore do conhecimento da ciência do bem e do mal. E o diabo, Satanás, Lúcifer, ele conheceu todo o bem e todo o mal. Ele conheceu a luz e conhece as trevas. Certo dia, como entrou o pecado por Adão, a mulher foi tirada do homem. Passou-se os anos, Deus conduzindo o seu povo para que eles aprendessem a viver bem e olhassem para os céus e voltassem para a árvore da vida, que é a palavra de Deus e não a palavra do inimigo, porque a palavra que não conduz aos céus não conduz à vida eterna com Deus. Conduz à vida eterna com aquela escolha que ele fez. As trevas. Porque Deus é luz. Passou-se os anos, agora veio um homem de uma mulher. Primeiro veio do homem e foi tirado a mulher. E depois da mulher foi tirado o homem, que é o Jesus, o Filho de Deus. Agora ele trouxe uma nova vida para você, que é a vida eterna. Ele diz, quem crê em mim, viverá eternamente. Ele é a palavra de Deus. Ele veio para cumprir. Ele veio para dar vida. Ao contrário da árvore da ciência do bem e do mal, a árvore da vida, da genealogia de Cristo, trouxe a vida eterna. Quem comer deste alimento, viverá eternamente. Mas se escolher comer da árvore da ciência do bem e do mal, morrerá, irá para o inferno. Ou 2 caminhos para o homem, o céu e o inferno. 2 árvores genealógicas, 2 raízes, 2 troncos fortes e a ramada. Porém, seus frutos, um é para condenação e outro é para justificação. E isto tudo está em Jesus. A árvore da vida foi tirada do paraíso e guardada. Perdão, foi tirado o homem do paraíso, foi guardada a árvore da vida, para que eles não comessem, até o momento em que veio Jesus Cristo prometendo, quem vencer, te darei direito a comer do fruto da árvore da vida. Esta é a diferença hoje. Porém, a árvore da ciência do bem e do mal está aqui no mundo.
Todos se alimentam dela. E a árvore da vida, que é Jesus Cristo, ela está protegida por anjos. Para chegar a ela, tem que primeiramente passar por Deus. Deus tem que permitir que você passe. Então lhe dará ordens aos seus anjos, dizendo: entrem e alimentem-se. Quem entrar é por esta porta que ele abriu, que é Jesus, entrará e sairá e encontrará pastagens. Desculpa. E ele diz: eis que estou à porta e bato. E a porta é Jesus. Quem ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo ceará. Quem se alimenta deste alimento de Deus, que produz vida eterna dentro de nós, esse alimento entra dentro de nós e produz uma nova vida, e nós passamos a ser uma nova criatura em Deus. Não mais a velha criatura em Adão, mas a nova criatura em Cristo Jesus. Porque passamos a receber da seiva da árvore que produz os bons frutos. Porque a seiva da árvore que produz os maus frutos, esse já veio desde o princípio. Maldita é a terra por tua causa. Por causa do homem a terra é maldita. As dores, os sofrimentos, as angústias, as aflições, o trabalho e tudo que acontece no mundo é por culpa do homem. Porque ouviu a mulher. Agora veio da mulher o Filho Jesus, que trouxe a vida eterna. Alimente-se dele, viva por ele. É por ele que deve viver. Os homens entregavam sacrifícios e suas culpas aos animais, matavam e entregavam como sacrifício, queimavam, até o ponto em que o Senhor, nosso Deus, não quis mais saber daquilo. Ninguém mais vai levar a culpa de ninguém. Cada um levará a sua própria culpa. E Jesus veio e ofereceu-se como culpado por todos os nossos erros, por todos os nossos pecados. E então passamos a viver no paraíso de Deus, mesmo que ele esteja dentre espinhos e cardos e problemas. Jesus mostrou que ele, sendo a árvore da vida, estava sendo judiado, pisoteado e seus frutos ignorados por todos, até a ponto de matarem a árvore. Mas ela estava viva e viveu. E está viva até hoje. Seja tu um que faça as tuas escolhas hoje. Nas igrejas, que somos nós, vive Cristo. No templo, reúne-se a igreja. E onde estiverem 2 ou 3 reunidos, ali está o Senhor no meio deles, porque ele é o pastor. Então, ele... Hoje nós vemos dentro da casa do Senhor a mesma coisa. Nas igrejas, a mesma coisa. Temos a escolha. Como Adão, vivemos no paraíso de Deus. O Senhor trouxe o seu reino para nós. Vivemos no reino de Deus. Mas no momento em que nós transgredirmos, automaticamente estamos como a condenação de Adão e Eva. Maldita é a terra por tua causa. Mas se estiveres em Cristo Jesus e com Deus, fazendo a escolha certa, bendita é a terra. E o Senhor disse: amaldiçoarei a terra por causa disso, 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 disso. Mas abençoarei ela por causa disso, disso. Ele deu bênçãos e deu maldições. Escolha, pois, a bênção e a maldição. Satanás estava no céu, como os seus irmãos hoje estão na igreja. Mas ele foi expulso do céu no tempo que ele achou que ele era maior que Deus, que podia usar Deus e que Deus seria alguém que ele poderia usar. Isso está acontecendo hoje no nosso tempo. Não podemos esquecer disso. Jesus pagou todos os nossos pecados. Rasgou as setas, não temos que pagar nada. Ele pagou tudo. Deus não exige nada de nós senão obediência a tudo o que ele quer. Que produz os frutos que ele deu para nós, pelo seu Espírito Santo. Estes frutos levam aos céus. Estes frutos mostram a boa árvore. Este fruto mostra os bons frutos produzidos. O porquê das 2 árvores no paraíso? Não te esqueça que você pode ser Adão, não pecando, ou você pode ser Eva, pecando e trazendo o pecado a todos os homens e amaldiçoando a terra. Jesus veio para abençoar.
E mesmo sendo castigado, ele disse assim: perdoai-os porque eles não sabem o que fazem. Mas no momento que eles foram perdoados e que eles voltarem ao seu estado natural sem o perdão de Cristo Jesus, da palavra, automaticamente estão condenados para a vida eterna, sem Deus. Mas os que com Cristo morrerem, irão ver. Ele é a árvore da vida. Faça tu parte dessa genealogia de Jesus, comprados pelo sangue de Cristo. Faça parte desta família de Cristo. Deus te abençoe por isso. Breve reflexão. Amém.